Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade de leitura e produção de texto desta semana, ok? Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos deixar de falar do gênero teatral e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre lendas, né? As lendas, esse tipo de texto, não existe um autor específico. Então, a gente diz que as lendas têm um caráter anônimo. Por quê? Porque é uma história que surgiu numa determinada região e foi se espalhando. Então, a gente não sabe quem que inventou essa história, tá bom? E elas são passadas de boca em boca, elas são passadas de geração para geração, tá? Mas o que significam as lendas? Olha lá, a lenda é uma palavrinha que vem do latim e significa o que deve ser lido, tá? As lendas, elas foram adquirindo características específicas, tá? E aí a gente tem tanto as lendas que fazem parte do nosso folclore, como as lendas urbanas, né? Aí dentro do nosso folclore, nós temos Saci Pererê, nós temos o lobisomem, nós temos a cuca, nós temos o boitatá, nós temos o negrinho do pastoreio, né? Nós temos inúmeras lendas. E temos outras lendas que são características apenas de uma determinada região, né? Não são lendas aí que nós dizemos do nosso folclore, tá bom? E essas lendas, olha lá, elas se utilizam da fantasia, da ficção. Ninguém consegue provar se a lenda realmente existe ou não, mas a gente também não pode duvidar delas, né? Então, olha lá, ó, fazem parte da tradição oral, tá bom? E vem sendo contada aí ao longo dos tempos, né? E elas acabaram fazendo parte da cultura de um povo, né? Do nosso folclore. E o mais interessante das lendas é que, de acordo com a pessoa que conta, ela tem uma característica diferente. Então, em cada região do nosso Brasil, né, a mesma lenda pode ser conhecida aí de maneiras diferentes, tá bom? Aí aqui, pessoal, ó, nós temos a diferença, ó, entre mito e lenda, tá? Tanto o mito quanto a lenda, tá? Eles fazem parte da tradição oral do povo, então, né? Daquelas histórias que surgiram e foram passando aí de boca em boca. Mas qual que é a diferença do mito para a lenda? Então, olha lá, a lenda é um relato folclórico, tá? Criado com elementos de ficção que podem ser baseados em algum acontecimento histórico. Então, aconteceu alguma coisa numa determinada região e aquilo passa a ser uma lenda, tá? De acordo com algumas pessoas, eles dizem que a lenda, ela surge por alguma coisa ruim que aconteceu em um determinado lugar e aquilo passa a ser uma lenda. O mito, tá? Olha lá, ele tem um caráter fantástico e é protagonizado por elementos sobrenaturais, tá? Então, a lenda, ela é cultural, ela é folclórica. O mito, vai um pouco além, tá? Lá na Grécia Antiga, que foi onde surgiram os mitos, né? Principalmente por conta da mitologia grega, quando eles não sabiam explicar por que alguma coisa estava acontecendo, eles atribuíam aquele acontecimento a um deus, por exemplo, né? E passavam a acreditar naquele deus. Então, esse deus passava a ser o quê? Um mito, tá? Então, tem diferença aí entre mito e lenda, tá bom? Depois que vocês, né, leram com bastante atenção, vocês vão fazer a seguinte atividade, tá? Existe uma lenda aqui chamada Lenda do Xingu e do Amazonas. Vocês vão ler a lenda com bastante atenção e vão responder as questões de interpretação que nós temos aqui a respeito das lendas, tá bom? São no total aí oito atividades de interpretação. Leiam com bastante calma e respondam com bastante atenção, ok? Qualquer dúvida, a professora está à disposição de vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.